Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso In-Off Entrevista, ao nosso podcast do Portal Taboanense. Se quiser chamar também de programa de entrevista, fiquem à vontade, porque aqui quem manda são vocês. E a gente queria aqui agradecer, dizer desse projeto nosso, que já tem mais de um ano que a gente está elaborando, estamos estudando, estamos pensando como fazer. E finalmente, hoje aí, agora em agosto, a gente dá nosso primeiro passo, né? E esse daqui é um programa piloto, né? Um programa de teste, estamos testando luz, iluminação, estamos testando áudio, estamos testando as câmeras, mas já deu para... Vocês estão achando que a gente está na Globo, mas não estamos não, eu vou te falar onde a gente está. É muito caprichado para vocês, estamos aqui na Praça Nicola Vivelec, o centro de Taboão da Serra, coração de Taboão, né? E a gente está aqui na Fórmula Group, que é uma agência de publicidade que atende aqui Taboão, Embu, toda a região, atende São Paulo também. E serão nossos parceiros aí nessa empreitada aí do nosso podcast, programa de entrevista. E para começar, é óbvio, a gente trouxe aqui um publicitário conhecido de muita gente, uma pessoa que tem trânsito aqui em Taboão da Serra, uma pessoa muito inteligente, muito bacana, amigo nosso, que é o Saulo Freitas. Publicitário, manda aqui, o CEO, como ele gosta de dizer, da Fórmula Group, né? E a gente está fazendo esse programa teste aqui, esse piloto com ele, vai para o ar de qualquer jeito. Então vocês vão, tudo que a gente está falando aqui vai para o ar. E eu queria que vocês conhecessem o Saulo, e nada melhor do que ele se apresentar, ele falar quem é Saulo Freitas. Saulo, muito obrigado aí por abrir sua casa aqui, sua agência aí para gente. Queria que você falasse um pouquinho de quem é Saulo Freitas, nosso entrevistado de hoje. Maravilha! Bom, eu vou dar boa noite, né? Porque estamos de noite. Não dá pra fingir, noite, né? Aqui, não sei em que momento isso vai pro ar, em que momento alguém está assistindo isso de tarde, de noite, de madrugada. Bom, mas, cara, um prazer, né? Abrir aqui a nossa casa para esse projeto. A gente fala sempre, né? É legal quando a gente consegue colocar o sonho em prática e ver isso se materializando, né? Então, você falou aí, pô, acho mais de um ano, né, que a gente vem falando sobre isso. Acho que faz tempo, né, que a gente está... Vamos fazer uma coisa mais quadradona, mais tradicional, né? Exatamente. Aí agora a gente consegue, né? Eu acho que a gente esperou, né, estarmos aqui, né? E aí eu falei para você, Du, espera um pouquinho, a gente vai estar num lugar um pouco melhor, né? E você ali insistindo, vamos fazer. Eu falei, calma, eu acho que tem algo melhor para acontecer. Então hoje a gente consegue estar aqui no lugar melhor. Bom, mas a pergunta não foi essa, a pergunta foi quem é Saulo Freitas, né? Eu sei quem é, né? Mas tem algumas pessoas que não conhecem e é até bom reforçar para quem conhece, claro, né, Saulo? Contar um pouquinho. Eu acho que primeiro se apresentar e depois a gente entrar na sua história, na história aqui também da agência, que eu acho que é bem bacana, né? Não, assim, eu falo sempre, né? Um cidadão comum com alma de empreendedor, né? Eu gosto de falar isso relacionado à minha pessoa, né? Mas publicitário, consultor em marketing, né? É isso que eu tenho feito aí nos últimos 25 anos da minha vida, pai de 4, casado, né? Então, assim, uma família grande, uma família linda, né? E o responsável por uma agência de publicidade aí que nos últimos anos tem feito bastante coisa aí no nosso mercado. Fórmula Group. Fórmula Group agora. Mudou o nome, né, Saulo? Vocês estão abrangendo mais áreas da publicidade e da comunicação também? Exatamente, né? A Fórmula começou, eu trabalhava numa agência, estagiário, falei, não, alguma coisa de diferente eu preciso fazer na minha vida, né? E aí um pouco da experiência, olha só, pouco mesmo, eu comecei como estagiário, fiquei 4 anos dentro de uma agência, é muito pouco, né? Pra você sair e falar assim, vou encarar esse mundão aí do empreendedorismo, né? E aí, na época, meu chefe fechou as portas da agência, e aí ele foi gente boa. Com 3 meses antes, ele falou, Saulo, daqui 3 meses você tá no olho da rua. E aí já começa, imagina, né? Com 19 para 20 anos, falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí o pouco que eu sabia do que eu aprendi nesses 4 anos, falei, vou colocar em prática. E aí dentro da agência, quando ele me deu essa permissão ali, eu já comecei a pensar em alguma coisa, pensei no nome, fiz um cartãozinho de visita, coloquei um site no ar,
E aí criei a tal da Fórmula Design, que foi o começo de tudo isso, né? Vendia site pela lista telefônica, Du. Quem lembra da lista telefônica? Isso é fake news, não existe lista telefônica, ninguém vai Não vai lembrar. Não vai lembrar. Essa geração não lembra. Não. Quando eu conto essa história, esses dias eu contei para uma galera, uma turma de estagiário que a gente estava entrevistando aqui na agência. Quem lembra da lista telefônica? Ninguém, As cara. páginas amarelas, não, isso aí é fake news. Vendi muito site, cara. Eu pegava a lista telefônica e aí vendi um carro que eu tinha para comprar um computador na sala de casa e passava o dia ligando, de A a Z. Tem site? O que é site? Naquele boom da internet, né? E ali foi o começo de tudo. Ô, Saulo, e assim, é óbvio que sua empresa hoje, sua agência, mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Você está com uma empresa consolidada, você atende não só Tá Bom, mas... Só desligar meu telefone aqui que tocou, mas pode continuar falando que eu estou te ouvindo aqui. Você é óbvio que a gente... O Taboanense, que é onde esse programa será veiculado, né? A gente fala muito de Taboão da Serra. A gente sempre uma das ideias é trazer gente de Taboão, empresários, artistas, políticos, pessoas que realmente fazem Taboão da Serra acontecer, né? Sim. Então, quando você trabalhou na agência, sua intenção era fazer uma agência regional que atendesse os empresários de Taboão, Imbu, Itapecerica, ou você não pensou nisso? O seu foco era quem viesse? Cara, boa pergunta, né? Eu falo assim, eu comecei tudo no escuro, tudo no improviso, sem experiência nenhuma, né? Sem conhecimento de mercado, sem conhecimento de negócio, sem conhecimento de estratégia, né? Então, assim, tudo que eu sei hoje, que eu faria diferente, obviamente, né? Mas eu não tinha essa noção nem de proporção de comércio, de empresa. Então, na minha cabeça é assim, eu vou montar uma agência, né? E vou dominar aqui Taboão da Serra. No começo era isso mesmo, né? Então, assim, a minha cidade, aquela história, eu vou ser uma referência aqui na minha cidade. Então, isso sempre foi muito claro para mim, né? E aí eu falei assim, eu vou atender o pequeno empreendedor. Porque eu já tinha essa noção de que o pequeno empreendedor, ele achava, até hoje, né? Que você ter uma agência é muito custosa, né? Você não consegue ter um braço de marketing, de comunicação, né? Você tem que contratar alguém, um funcionário interno. E aí eu falei assim, eu vou tentar quebrar esse paradigma ali do pequeno empreendedor e vou falar para ele, não, eu vou ser o seu parceiro, eu vou ser o seu marketing. E aí foi quando tudo começou a acontecer, assim, atender esse pequenininho mesmo. Isso aqui de Taboão? Aqui de Taboão, Então aqui a gente, até hoje, temos muitos clientes aqui na cidade. Perdão, e o segmento do pequeno empreendedor, a gente fala sempre, foi quem nos fez chegar até aqui. Né? Quem nos manteve forte ali pós-pandemia, né? 20 anos, é uma trajetória, né? E eu falo, poxa, e a gente deve tudo isso ao pequeno empreendedor. Ô, Saulo, hoje é óbvio que você atende, a gente sabe, atende grandes clientes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses clientes que você está atendendo hoje, quem que são os clientes, da onde são, e o que você oferece, a agência oferece, né? Além de você, poxa, faz todo um projeto de comunicação, mas também é o que você falou do pequeno, que só quer rede social. Como que isso daqui, o empresário de Taboão, aqui da região, da nossa região, ele pode ter acesso, mesmo você tendo clientes gigantes que se atende hoje? Então, qual que é o nosso momento hoje, né, Edu? Acho que é legal falar isso, né? Porque assim, a fórmula, ela veio evoluindo ano após ano e década após década. Literalmente, quando a fórmula fez 10 anos, eu lembro que eu dei assim uma virada de chave de negócio, né, de formato. A internet evolui o tempo inteiro, né? A tecnologia está evoluindo o tempo inteiro. E aí, quando a fórmula fez 20 anos, eu falei, poxa, 20 anos eu vou dar mais uma virada de chave. Então, de novo, de uma agência de marketing digital, publicidade tradicional, né? Pequena, até hoje a gente fala, nós somos uma agência pequena, mas nós éramos muito menores, né? Com um time muito menor. E aí, só que a gente sempre fez de tudo. Então a gente sempre fez fotografia, a gente sempre fez vídeo, a gente sempre fez bons layouts, a gente sempre foi destaque por conta das nossas entregas. E aí com 20 anos eu falei assim, poxa, eu não quero só ser uma agência, né, pequenininha, eu quero dar um passo maior. E aí foi quando veio o projeto de Fórmula Group. Falei, não, agora eu acho que a gente já pode ir para o mercado, num novo momento, uma nova fase da agência, 20 anos, Fórmula Group. Por que Group? Grupo de comunicação. E aí a gente começou a potencializar braços dentro da estrutura. Então hoje, respondendo a sua pergunta, quando um cliente nos procura,
ele tem um braço de marketing 360. Então a gente tem aqui dentro uma produtora de foto e vídeo, um estúdio aqui dentro da estrutura, a gente tem aqui um birô de impressão digital, que é a Fórmula Design, a Fórmula Filme Produtora, a Fórmula Design Impressão Digital. Então a gente imprime hoje dentro de casa banner, lona, adesivo, todo material, todo esse material. O que no passado eu criava o layout e rodava fora. Certo. Então a gente acabou trazendo isso para dentro da estrutura. A gente tem a Fórmula Gov, que é um braço voltado para governo, marketing político. Também a gente atende, que é um viés nosso bem bacana, né? E a Fórmula Viral, que é a agência, a gente fala que é a agência mãe, onde tudo começou, né? Que é o marketing digital, o tráfego pago. E hoje a gente atende exatamente esse, o pequeno médio, e a gente tem grandes clientes aqui dentro. Pode falar quem são seus clientes ou é segredo de Estado? Não, tranquilo, assim, não tem nenhum sigilo, não. Hoje aqui na nossa região, por exemplo, né? Vamos falar dos clientes da cidade primeiro. Acho que é legal falar, né? Claro. Hoje a gente atende aqui a Papelaria Alves, que é a papelaria mais tradicional da cidade. Eu tenho que fazer merchan pro meu cliente. Patrocinador do Taboanense. Já vê que a papelaria é boa, né? É boa, né? Mais de 50 anos, nos procurou, né? Cliente nosso há quase 10 anos na Papelaria Alves. Sabia disso? Quase 10 anos com a gente. Então, assim, é um cliente que conhece bem a nossa história, e até nesse momento nosso não fazia sentido não continuar com eles, né? Então, assim, o Pachá, casa mais tradicional, a terçaneja mais famosa da cidade, cliente da Fórmula, também há mais de 10 anos. Pachá. Então é bem conhecido da galera. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro seu Luiz e pro Márcio do Pachá, e pro Rio do Robson da Papelaria Alves, que também são parceiraços em tudo que faz. Eles acreditam, né? Não só a gente vê não só com o Taboanense, com a Fórmula, mas todo mundo que traz algum projeto que é bacana, eles abraçam, né? Querem entender, né? Fala assim, são empreendedores que ajudam empreendedores. É legal. Isso é muito legal. Então, né? Pachá, Papelaria Alves. Aqui a gente tem na cidade aqui uma grande empresa de terceirização de mão de obra que muita gente não sabe, que está em Taboão da Serra, que chama Potenza. Uma empresa que também tem quase 20 anos fazendo isso, terceirização de mão de obras voltada para segmento público. Então isso é bem legal. A gente é um braço, não é cliente nosso oficial, a gente fala, né? Mas são parceiros nossos, Shopping Taboão. A gente faz muita coisa para o Shopping Taboão ali. A gente tem um braço, nós somos um braço bem importante para eles ali, para socorrer algumas ações. Não está em Taboão, mas está bem pertinho do Taboão, né? É um cliente bem importante para a gente, que é a SP Mar. É um cliente novo, gigante, né? É a concessionária que cuida aqui do trecho leste e sul do Rodoanel. Né? Então são clientes de diversos segmentos, né? A gente fala, a gente não é uma agência nichada. Então, segmento público hoje, privado e também governamental. Também tem um artista aí famoso aí do SBT que agora assinou recentemente com você, o Marquito, né? Marquito tá com a gente aqui, a gente tem feito aí um trabalho de reposicionamento da imagem dele. Para que ele seja aí, óbvio, ele é um artista muito conhecido na televisão, né? Mas no digital a gente tem o papel agora de fortalecer a imagem dele para que ele continue se tornando cada vez mais como um digital influencer mesmo. Essa é a pegada. E o Marquito vai ter um podcast aqui, eu tô sabendo. Pode contar ou não pode? Pode contar. A gente vai começar a gravar um podcast dele com artistas famosos ali do hall dele, então Taboão vai estar bem frequentado aí por artistas, viu? Ô, Saulo, me fala uma coisa, além de você atender esses clientes, também tem aquela empresa, sem citar nomes, que a gente vê que eles não têm grande demanda não é nem demanda, eles não têm grande investimento de publicidade, mas precisa ter uma rede social atualizada, bem feitinha, né? Isso daí, para o cliente, o cara que tem um comércio pequeno, um comércio médio, uma prestadora de serviço, você também abraça isso aqui na Fórmula? Du, pensando exatamente neste cliente, né, e eu gosto sempre de falar isso, porque assim, a Fórmula, ela está num estágio diferente, né, num formato de negócio diferente, e não que eu não abraço, a gente abraça sim, mas às vezes o pequeno ele não consegue, né, pagar, por exemplo, um FII mensal de uma agência, né? No formato que a Fórmula está hoje. 20 anos para trás era um formato diferente. Hoje a gente está numa estrutura maior, com uma equipe muito maior, então automaticamente a nossa entrega está muito melhor.
Então, uma Tá. entrega melhor, o meu custo sobe também, né? E às vezes o pequeno não consegue pagar esse custo. Só que aí, pensando nisso, eu falei assim, só que eu não posso deixar esse cara abandonado, né? Porque assim, foi ele que nos fez chegar até aqui. E aí foi um insight mesmo que eu tive conversando com amigos empreendedores pequenos. Saulo, por que você não capacita, não dá um curso? Tá. E aí a gente soltou recentemente, a gente já está indo para a segunda turma, um curso onde o meu time ensina as melhores práticas de marketing digital, né? Como impulsionar, como trazer resultados pelas redes sociais para esse pequeno empreendedor. Então, às vezes, ele fala assim: poxa, eu posso mandar alguém do meu time lá aprender com a sua equipe. E aí, em 2 domingos, a gente treina, capacita esse empreendedor ou alguém da equipe dele aqui dentro, e É. ele volta para a empresa dele fazendo o que parte do que nós faríamos, Aham. né? Por um precinho lá embaixo, entendeu? E esse curso já teve Já aconteceu, nós já formamos a primeira turma, há algumas essa semanas, semana. entregamos certificadinho para É. todo mundo. Funciona assim, é uma turma de 12 pessoas. A gente traz esses 12 empreendedores para dentro da agência, eles fazem uma imersão de 16 horas aqui. A gente ensina, cara, do básico ao avançado. Ah, não entendo mexer em redes sociais. Ele vai aprender. É. Apertar botãozinho do básico ao avançado e depois da parte avançada, ele entende que não é só apertar mais botão. Ele precisa saber fazer um funil de venda, É. como fazer um tráfego pago avançado, para realmente ele ter resultado. E você vai ter novos cursos aí para quem estiver Já, assistindo a gente pensar em sim. se programar? Não, a gente já lançou o segundo, É. né, já está rodando um tráfego nosso aí na internet, impactando pessoas da região. Aham. E aí, meados de setembro, a gente já tem data para a segunda turma. Segunda turma. Só em setembro também tá de pé, não sei. Vou até te perguntar agora, porque a gente também não ensaiou, não conversou, viemos aqui gravar. Como está? Eles têm um projeto de trazer os empreendedores, os comerciantes, os empresários, Sim. juntar eles num grande evento. Eu queria que está de pé isso, vai acontecer? Vai acontecer. Na verdade, a gente só precisou alterar a data. Certo. Vai ser em outubro. A gente precisou ganhar um pouco mais de tempo, né? E fôlego para organizar melhor o evento. E aí a proposta é a gente fazer um grande evento aqui no auditório de uma grande faculdade da cidade. Não é Né? FECAF não, né? É a FECAF. Da Unifecaf. Unifecaf. Eles cederam ali o espaço para a gente, um auditório maravilhoso que eles têm ali, capacidade para 300 pessoas. E a gente vai fazer um evento um domingo o dia inteiro para empreendedores. Certo. Então já fica o jabá aqui, ó, para você que é empreendedor e está assistindo, ou pretende ser, aguarde aí que outubro vai ter um evento, uma imersão assim, das 9 da manhã às 6 da tarde. Vai ser bem legal. Legal. Só, a gente está falando de empreendedorismo, né? Eu estava conversando com o pessoal, até alguns empresários, e a gente estava falando há 20 anos atrás o que era Taboão da Serra e o que é hoje, né? Você começou há 20 anos, o Taboanense tem 21 anos. Uhum. E é engraçado, né? Bem nessa época que você começou com a agência, eu comecei com o portal, Sim, né? sim. Tinha vários parceiros que a gente começou junto. O Pachá começou, né? No mesmo Isso aí, ano. isso aí. O Sérgio Vaz começou no mesmo ano com a Olha, que Cooperifa, legal, né? eu não sabia. Então, aquele 2000, 2001, aquela virada de ano ali foi... sim. O shopping foi inaugurado em 2001 também, que eu acho que também foi um marco em Taboão, né? Porque eu me lembro, meu pai falava assim, poxa, antes de ter o shopping, antes de ter esse boom desse crescimento, ele falou assim, pô, vou comprar uma televisão. Tinha que pegar o carro e ir até Pinheiros, ali, Casas Bahia, na Cardeal Arco Verde, na Teodoro, para comprar uma TV. Hoje, você atravessa a rua, Pirajussara, tem magazine, shopping, né, bombando aqui no centro, tem muita loja que mudou o perfil, né? Então, você vê, assim, eu também, o que eu estava conversando outro dia com um empresário aqui, a gente falando também que mudou um pouco, talvez, do perfil do consumidor. Deu eu digo assim, uma melhorada no poder aquisitivo, no que está sendo consumido, no que está sendo vendido, não é mais aquela coisa básica, é uma coisa já... Como você vê esse crescimento de Taboão de 20 anos para cá? E o que você, assim, como empresário, como você que está mexendo com a comunicação, mexendo com o empreendedor, o que você vê daqui para frente, Saulo, para Taboão? Do Taboão da Serra, né? E eu falo assim, eu vim para Taboão com 3 para 4 anos de idade, então também acompanhei esse crescimento de Taboão da Serra de perto, né? Então assim, cresci no Inocop, Serra Verde, meus pais, mesma história, vai para o centro de São Paulo comprar tudo que precisa e hoje a gente tem tudo aqui, né? Então assim,
Desenvolvimento bate na porta de todo mundo hoje. E o consumidor mudou demais, né? Assim, a evolução do consumidor, no marketing a gente fala muito disso, né? Hoje o consumidor, esse novo consumidor, ele é mais exigente, né? Ele é mais ansioso, ele quer mais qualidade, e aí automaticamente o empreendedor, nós empreendedores, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando acompanhar esse ritmo, né? Porque senão não aguenta, fecha a porta, né? Obviamente que o mercado, a economia, tudo influencia, né? Mas para municípios pequenos, Taboão da Serra, né? População o quê? 300 mil? Já passou de 300 mil? Não é 288, né? Chegou a 284 no último censo. Exatamente, né? Formigueiro, e aí, assim, comércio em cima de comércio, na porta de casa. Então, assim, essa evolução, eu acho que ela tá clara por conta desse novo consumidor. Então, assim, o cara entende assim, olha, você não precisa mais ir lá pro centro de São Paulo, você não precisa ir mais lá pro Largo da Batata, né? Comprar alguma coisa. Então, vai ter tudo aqui. A chegada do shopping Taboão mostra essa evolução. A gente conversa muito, né, acompanha os números do próprio Shopping Taboão, né, da região, e a gente vê que esse consumidor ele está o tempo inteiro mais exigente. E aí o empreendedor ele tem que estar se adaptando, né, porque senão ele não aguenta. Né, e Taboão tem mostrado isso cada vez mais, obviamente. Né, tem muito o que crescer ainda no que diz respeito a comércio, a parte de empreendedorismo, a parte de capacitação, a gente sente isso, e não é só aqui, aí é em todo lugar, né? Vai ser uma coisa assim que, vendo assim, às vezes, alguns comércios eu acho que eles ainda não entenderam esse novo momento que Taboão vive. Assim, eles não qualificam o produto, traz um produto, uma marca. Você acha que isso daí, o mercado mesmo vai qualificando quem vai ficar? Vai. Então é natural isso, natural. Né? A gente fala que é natural. O consumidor vai fazendo um filtro. Né? Então, assim, ele fala, poxa, eu tenho aqui hoje um bom comércio no Taboão. Ok, vou lá. Mas se ele é mal atendido, se o produto não é com uma qualidade que ele espera, ele vai buscar onde? Ele atravessa a ponte e vai lá no Portal do Morumbi, claro. Né? Vai no outro município que de repente tem aquele produto com uma qualidade melhor. O que a gente está falando, isso eu falo, porque assim, você quer sair para tomar um chopp aqui, são poucos lugares que você tem, né? Você tem restaurantes aqui mais tradicionais, para a Tia Luz, desde 79, 70, 80 aqui, quer dizer, é um restaurante tradicional, um lugar gostoso de sair, mas assim, vou parar para tomar um chopp. Ou você vai para o Imbu, que tem muito lugar bacana, ou você vai para o Portal, para Pinheiros, para Vila Madalena, né? Então, parece que não tem essa ainda, o empresário não conseguiu enxergar, falar, poxa, eu vou montar eu digo bar, um restaurante, uma coisa que vire, assim, realmente um ponto de encontro do taboanense, né? Que reúna o político, empresário, artista, tem muito artista aqui, né? Sim. Antigamente o pessoal se reunia no Portuga, né? Que era era um pulgueiro lá, mas era pela cerveja gelada, pelas ideias, pela conversa, e dali surgiram diversos projetos culturais, né? Mas é assim, a gente vê como o Taboão mudou, né? E como pode crescer mais. E eu acho que assim, não só as agências, a agência, lá no seu caso, tem a responsabilidade, mas as pessoas que estão no poder também, né? Tem que conseguir enxergar isso nessa hora. Não tenha dúvida, o tempo inteiro, né? Porque assim, é uma via de mão dupla, né? Poder público dependendo aí do privado, né? Que paga os seus impostos, a população, o cidadão querendo ter um serviço de qualidade, porque ele está pagando e ele quer aquele retorno, né? Então, assim, é uma via de mão dupla para todo mundo. E é exatamente o que você falou. Acho que, óbvio, falta sim, eu acho que Taboão tem muito para melhorar nesse sentido, né? Evoluiu muito no que diz respeito a empreendedorismo, a comércio. Então, esse evento, por exemplo, que eu falei de outubro, eu participo de eventos como esse em outras cidades. Eu saio de Taboão, vou lá para Alphaville para participar de um evento como esse. Falei, poxa, a gente tem que fazer isso na nossa cidade, né? A gente tem um polo aqui muito forte de empreendedorismo, um polo industrial na região, né? Por que não trazer isso para cá? E eu acho que, e aí é muita mentalidade também, né? Vamos fomentar isso aqui, né? Não vou mais lá. Não, vamos fomentar o nosso aqui. Como fazer isso, Saulo? Você como empreendedor, você que conversa com os empresários também, como você coloca, como é possível fazer isso? Cara, eu acho assim, todo mundo dar as mãos mesmo, né? Assim, pelo menos com os empreendedores amigos que eu converso, a prática é a mesma nesse sentido. Olha, vamos trocar ideia, né? Vamos potencializar os negócios um dos outros, né? Então, olha, o Saulo é uma agência de publicidade da cidade.
Então, por que eu vou contratar uma lá de São Paulo se eu posso É. potencializar aqui, né? Uhum. Então, assim, a gente tem aqui bons fornecedores na cidade. Então, vamos dar as mãos, vamos fortalecer para que isso, de alguma forma, É. favoreça todo mundo. Você vai pegar, eu acho que há mais de 10 anos que a Associação Comercial e Empresarial existe ainda, mas não é atuante como era há 15, Aqui, 14 anos, né? exatamente, lembro bem. E eu me lembro que tinha uma campanha que era quem é de Taboão consome Taboão, né? Então Sim, isso era aquela coisa de querer gerar emprego, gerar é renda. isso aí. Isso é possível voltar a fazer, conversando com a prefeitura, sei lá, eu, a Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem uma campanha que Total, realmente. total, total, sim. Parceria público-privada, né, nesse sentido mesmo de pensar em ações que favoreçam o empreendedorismo regional, e a gente tem exemplos claros em outras cidades que deram certo, né, com parcerias nesse sentido, fora do país, parcerias que deram certo nesse sentido. Então, assim, Taboão tem muita coisa boa, né, e muito a se fazer. Acho que é bem isso. Hein, Saulo, também aqui eu fazer o jabá aqui do Tabanense, que a gente está voltando com a coluna em off, viu? Aproveitando aqui o em off entrevista, né? Esse nosso podcast bate-papo aqui. A gente vai voltar com a coluna em off. Todo mundo pergunta, pô, e em off, em off, em off. A gente zerou os processos, então, galera, agora minha advogada falou, vai embora, só não me dá mais trabalho. Tá Então, a gente. liberado. Mas tem muita coisa que a gente está para contar, né? No começo do programa eu já falei que a gente tem aí as datas do rodeio que vai ter em Taboão da Serra. Uma surpresa, vai ser em novembro, mas vai surpreender muita gente. Temos aí uma faculdade que está comprando um espaço enorme aí para fazer um outro polo, um campus aí que a gente não pode revelar ainda, mas a IOF vai abordar isso. Então tem bastante coisa que a gente vai abordar na coluna, situação política, os bastidores da eleição do ano que vem. Muita gente aí não tá longe, não tá muito perto já começaram algumas definições. Muito peixe grande aí na política brigando para ir para partido, para ir por podemos, não podemos. Então a gente vai abordar isso daí na coluna em off. Espero que você esteja assistindo isso antes da coluna ir pro ar, porque depois você vai procurar lá, daqui a 2 dias vai estar no ar lá a coluna, a gente vai voltar com muita coisa legal, muitos bastidores aí, viu, Saulo? E eu queria aqui, Saulo, a gente já temos quase meia hora aí de programa, eu queria aproveitar para a gente agradecer aí, você abrir a fórmula para a gente aqui. E eu queria falar para você, Saulo, ano que vem, como eu estava falando aqui na off, temos eleições, né? Ok? E a sua empresa também faz marketing político, né? Qual que é a sua expectativa aí? Como você está vendo esse cenário? Também a gente fala é, a experiência do marketing empresarial corporativo, né, nos deu visibilidade para o marketing político. Então, as pessoas enxergaram na gente uma boa agência, com boas entregas, e nos convidaram para fazer campanhas, né? Então, já de 10 anos para cá, a gente vem atuando nesse segmento, entendendo que é um caminho sem volta, porque a comunicação política ela precisa cada vez mais ser lapidada. O político precisa entender que ele precisa comunicar com mais eficiência, precisa entender que ele não pode esperar chegar ali nos 45 dias antes das eleições para começar a pensar na imagem dele, o que ele vai fazer, e sim, quando acaba uma, começa a outra. Nas últimas eleições, nós fizemos 3 campanhas para deputados estaduais, né, já como Fórmula Gov. Elegemos os 3, Estado de São Paulo. 100%. 100%, pedimos gol no Fantástico. Então, assim, para a gente foram cases bem legais, né? Hoje a gente continua atendendo esses 3 deputados aqui na casa. Mas assim, é a expectativa, né, de todo mundo, do que está por vir. Uhum. Né? Quem vem, como será. A gente já está sendo procurado por algumas pessoas, né? A gente não pode revelar ainda, para algumas conversas aí, tanto na região quanto fora da região, até no estado de São Paulo. Legal. A gente tem uma conversa aí já para a campanha de prefeitura na cidade de São Paulo. Então, assim, tem muita coisa legal para acontecer e a gente quer trabalhar bastante para comunicar bem. Saulo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho o futuro, como que você vê o futuro da Fórmula, o futuro aí do seu empreendimento, aí, da sua empresa aqui na nossa região. Du, eu tenho uma fala aqui nos meus últimos 6 meses, né, que nós estamos nesse espaço, e o empreendedor vai entender a minha fala, crescer dói, né?
Então a gente sai de um tamanho, né? Cresce um pouquinho mais, você precisa buscar mais recurso, você precisa se capacitar melhor. E quando eu falo você, eu como empreendedor, né? Eu como responsável pelo meu time, então tem que estar buscando pessoas melhores. Então, assim, crescer dói. Então, assim, a expectativa é que 2024, né? 2023 é uma base para 2024 em diante. Então, esse ano é um ano que a gente está se calçando muito bem, melhorando os processos internos da agência, né? Nós trouxemos gente nova para o time e automaticamente a gente tem que melhorar processos o tempo inteiro para que a nossa entrega seja mais profissional, né? Porque a gente está batendo em portas maiores, e aí o maior ele é mais exigente, né? Ele quer resultado, e resultado você precisa estudar, ter processos, planejamento para conseguir entregar isso para o cliente. Então, assim, 2024 em diante, a gente tem assim grandes desafios, uma expectativa muito boa, assim, bem positiva em relação à agência, né? E esse ano nosso é um ano assim de base mesmo, de preparar esse terreno. Legal, Saulo. Obrigado aí pela entrevista, um bate-papo aí, nosso programa piloto, né? Em off entrevista piloto aí, muito legal, muito legal. Uma ideia que já estava há muito tempo, é legal que a gente consegue colocar no ar isso daí, né? Espero que seja o primeiro passo aí do sucesso. Tenho certeza que muita gente interessante vai passar por aqui, a gente vai conversar com muita gente, tentar ser o mais plural possível, escutar da situação, oposição, de artista, jogador de futebol, tanta gente importante, tanta gente talentosa que tem Taboão da Serra, né? Não dúvida disso. Que tem tanta para mostrar pra gente, então a gente está dando o primeiro passo, tenho certeza aí que vamos nos ver muitas vezes ainda, tá? Saulo, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar estreando aqui essa cadeira aqui na nossa praça de fundo. Vamos esperar os próximos episódios, né? Obrigado, Saulo. Tamo junto, valeu. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.